Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa, sobre o movimento das peças. Eu sei que o terceiro ano, os alunos que já estão há mais tempo já dominaram isso muito bem, mas é uma coisa que sempre a gente pode ouvir de novo, nunca, né, vai esgotar. Sempre você pode pegar alguma dica nova e interessante para você, ok? Então fica de olho. Primeira coisa, a gente aprende que o peão ele tem dois poderes mágicos. O primeiro poder mágico dele é, primeira jogada de cada peão, cada um deles, ele pode andar uma ou duas casas. Duas casas na primeira jogada, por exemplo. Uma, se ele quiser, ou duas. Peãozinho preto pode fazer a mesma coisa, andar duas casinhas. Aqui no canto, é a primeira jogada desse peão? Então ele pode andar duas. Do mesmo jeito, é a primeira jogada desse peão aqui na frente da torre, né? Então ele também pode andar duas casitas ali, né? E mover para cá. Quando o peão está frente a frente com o outro, ele não consegue fazer nada. Ele está preso, né? Ele não consegue dar uma cabeçada no outro e falar, dá licença, pá! E ele nem anda na diagonal. Ele só vai na diagonal na hora de capturar. Então lembra do Vzinho, lembra da diagonal, diagonal. Viu que tem, por exemplo, vou mover aqui esse meu peão branco para a diagonal do peão preto. Viu que tem a oportunidade de capturar? Você pode capturar aqui na diagonal. Au, longe. Se eu mover esse peãozinho uma casa para frente, mesma coisa. Em vez do peão preto, ele pode capturar se ele quiser. Mas claro, em vez das brancas aqui de volta, ela também pode capturar aqui, ó, na diagonal, ok? Depois disso, a gente aprende que a torre ela anda só em linha reta. Por exemplo, tá reto aqui, ó, com esse peão, eu posso capturar. Tá reto aqui, ó, essa torre em relação a outra torre, também posso capturar. Ok? Sempre em linha reta, pode ser para o lado, para o outro, para cima. Tá reto, a torre pode capturar. A peça que a gente aprende seguinte é o bispo. Ele só anda em diagonal. Por exemplo, tá na diagonal aqui, ó, ele se move. Diagonal aqui, ó, ele também se move. Posso mover, por exemplo, só uma na diagonal ou várias na diagonal. Super velocidade do Flash Bispo. E aqui, tá na diagonal com essa torre, eu posso capturar. Viram, né? Ele usa o cotonete aí para poder lutar, por exemplo. Tá na diagonal, eu posso capturar. Perfeito? A dama, que a gente aprende em seguida, ela anda na diagonal. Ela, se quiser, também pode ir em linha reta. Por exemplo, aqui, ó, em linha reta. E ela pode capturar também em linha reta e na diagonal. Ela anda para todos os lados, quantas casas ela quiser. Claro, tomando cuidado. Aqui, quando eu capturo esse peão, eu posso deixar minha dama em perigo pela outra dama e também ser capturada. Ela usa um coelho dessa vez. Vou voltar. Vamos lá. Depois da dama, né? Depois da gente ver que a dama ela anda na diagonal e anda também em linha reta, a gente tem uma outra peça também que é bem importante para a gente, que a gente aprende logo em seguida, que é o cavalo. O cavalo ele anda desenhando um L no tabuleiro de xadrez. Por exemplo, tem um espaço aqui, ó, eu pego e faço cavalo. Do mesmo jeito, tem espaço aqui, ó, ele pula a peça. Ele é a única peça que tem o poder de pular as demais. Fazendo, ó, cavalo. Ele pode fazer um L deitado, ó, cavalo. E o cuidado que tem que ser tomado é justamente porque se tem alguém na frente dele, ele não captura, ele pula. Mas se tem alguém no Lô, ali no finalzinho do L, cavalo. No Lô, ele captura. Desse jeito. Ó.
cavalo. Tá no final do L? Ele pode capturar. Beleza? E a última peça que a gente aprende, e que é justamente a peça principal de hoje, quero mais falar sobre ela, é o rei. O rei, eu vou colocar ele aqui no meio do tabuleiro, finge que, né, ele aprendeu a voar, mas enfim, ele não pode, só quem faz isso é o cavalo. Mas o rei, ele só anda uma casa. Ele como se ele tivesse uma armadura muito pesada, então ele já está bem velhinho, né? Ele só pode andar de uma em uma casa, de cada vez. Ele não consegue andar muito. Então, por exemplo, aqui ó, só tem uma casinha, 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 uma casinha. É para onde ele pode se mover. Só que o rei, ele tem um grande problema. Ele é a peça que mais faz falta no jogo de xadrez. Como assim, tio? A falta no jogo de xadrez é quando você faz qualquer coisa que não pode ser feita. A falta é um movimento ilegal no jogo de xadrez. Então, por exemplo, se eu pego uma peça e tem um rapaz aqui querendo aparecer no vídeo, também de xadrez, ó, tá vendo? Tava querendo participar da aula. Vai brincar, rapazinho. Quando eu pego, por exemplo, o rei, e eu ando duas casas de uma vez só, aí eu tô cometendo uma falta. Não posso fazer esse tipo de coisa. E do mesmo jeito, se eu coloco o meu rei numa casa que ele vai estar em perigo, por exemplo, eu vou andar para cá, eu jogo esse peãozinho para cá, e agora esse rei, eu posso avançar ele aqui para frente? Não posso. Se eu colocar ele para cá, ele vai ficar em perigo pelo peão. Ele vai estar cometendo uma falta. Então ele não pode fazer isso de jeito nenhum. Então aqui o certo seria ou mover outra peça ou recuar. Para falar sobre isso, sobre a falta, uma jogada que eu comento sempre é o checkmate do pastor. O checkmate do pastor, ou como eu gosto de falar brincando, né, o checkmate do vovô, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu jogo o peão do rei duas casas. Imagina que meu colega joga também o peão do rei, que é uma ótima jogada, né? Eu libero o bispo, libero dama, libero o rei, libero mais uma casa para o cavalo, tudo isso. E depois eu jogo o bispo três casas. E ele joga aqui, ó, também bispo, por exemplo. E agora minha dama eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu ando duas casas com a dama, ou eu ando até o final usando a dama. Os dois funcionam, ok? Por exemplo, andando até o final. Se ele joga, por exemplo, esse cavalo, não faz nada relacionado aqui, ó, é a hora de eu ganhar o jogo. Eu vou pegar minha dama e vou capturar. Às vezes, a pessoa pode capturar também diferente, tipo um bispo. Se eu capturei com o bispo, o rei preto pode capturar esse bispo? Normalmente, ele pode. Só que nessa ocasião, não. Se ele capturar o bispo, ele vai ficar ameaçado pela dama que está atrás. Então ele vai capturar e vai ficar em xeque. E ele não pode se colocar em xeque. Ele não pode se colocar em perigo. Então ele vai estar cometendo uma falta. Agora, se eu capturo direto com a dama, aí não tem nem discussão. Não tem nem o que falar. Transformou o peãozinho em borboleta. White wins, vitória das brancas. Cheque mate. Percebam que o peãozinho está aqui pulando, o rei dançando, o rei branco balançando a bandeirinha branca. Por quê? Não tem mais o que fazer. Não pode capturar a dama branca, ela está protegida pelo bispo. Não tem para onde fugir. Cheque mate. O que eu quero que vocês façam? Duas coisas. Primeiro, esse é o momento que a gente pode justamente aproveitar para jogar. A gente tem, né, que sair um pouco das ruas, do contato social. Então a gente pode jogar um pouco mais de xadrez. Chama quem estiver cuidando de você, quem estiver perto de você. E eu quero que você tente fazer pelo menos 2 jogos. Um jogo normal, só tentando capturar as peças, tentando não cometer as faltas, estando muito atento às faltas.
e outro tentando fazer essa jogada que eu fiz por último, o checkmate do pastor. Ah não, tio, mas eu esqueci. Volta no vídeo, vê de novo e vamos tentando lembrar. Peãozinho, bispo 3 casas, dama, né? E depois dama captura. O jogo de xadrez também ele é muito importante para a gente treinar a nossa memória, né? Então, muita atenção a tudo isso. Forte abraço para vocês, muita saudade. Nós nos vemos em breve. Tchau, tchau.